queridos companheiros, amigos e trabalhadores desta casa, é muito grande a emoção, o carinho, a admiração pelos 40 anos de trabalhos incansáveis em benefício do despertar de consciências, sem dúvida, muitas vezes, através da porta da dor. Estamos vivendo todos nós, nesse século, nesse exato momento, em que o planeta como que se renova na sua aura psíquica. Não há dúvidas de que estamos todos sendo, de alguma forma, há algum tempo, tocados por essa onda, por esse campo indutivo ou indutor que a humanidade vem percebendo sem até mesmo saber. Não há o menor questionamento de que atingimos, no dizer do Dr. Bezerra de Menezes, já uma época de maturidade, o que reflete o tempo e as experiências vividas em muitas jornadas existenciais. Mas todos nós nos encaminhamos para o estudo da nossa própria natureza. As relações desse universo que somos, de cerca de 100 trilhões de células, que se movimentam no mesmo diapasão, no mesmo campo de sintonia, no nosso organismo físico. Essas células, por assim mesmo, são consciências, mini-consciências, englobadas e envoltas num mesmo campo único, em que o espírito, a manifestação dessa essência, realiza um papel importante na harmonização de todas esses organismos, mini-organismos. Mas nós entendemos também que esse equilíbrio, que não é só orgânico, ele se manifesta em outras áreas da nossa forma de ser. Por que não dizer a influência de que sofremos através das emoções que são sempre presentes no nosso dia a dia, diante dos enfrentamentos que temos a fazer, onde somos solicitados a não só trabalhar, mas, sobretudo, a atuar positivamente. Então, o campo das emoções, o campo das manifestações que se refletem em energias de equilíbrio, nos convidam a uma importante reflexão, de modo a identificar esse campo de emoções que predominam em cada um de nós, talvez em alguns de modo mais direto e específico. Mas, se as emoções são assim registradas, elas vêm à tona da nossa consciência para a nossa reflexão, para saber das suas origens, para saber de como lidar com elas no nosso convívio interpessoal, principalmente no seio familiar. Mas as emoções refletem campos
importantes que nós não vemos. Elas são indutoras. Elas podem contagiar pessoas à nossa volta. Se de algum modo nós estamos eventualmente tristes, essa tristeza ela se reflete no nosso ambiente, seja familiar, seja no nosso ambiente de trabalho. E é por isso que nós percebemos, sem dúvida, quando algum familiar, algum companheiro de trabalho, no nosso convívio social, está passando por momentos, talvez, não resolvidos na sua existência. E é essa percepção que nós, atentos, valorizamos, sem dúvida, dentro desse conceito de que aquilo, ou os fenômenos que atingem a qualquer pessoa nesse universo da criação, eles têm a ver conosco principalmente. Essa visão de interação, de consciência cósmica que os físicos abordam, e muito bem hoje apoiados nessa visão da natureza quântica, que deixou de ser essa matéria inexpressiva ou sem maior conteúdo. Essa visão hoje da natureza quântica, ela se reflete a níveis incomensuráveis desse universo da criação. Nós somos, no dizer de alguns autores, nós somos luz, luz capturada gravitacionalmente. Não é apenas a luz, o fenômeno físico da irradiação de fótons, é principalmente a luz de que somos todos nós, na nossa origem, constituídos. Essa luz essência, essa luz chama divina, que está presente em cada um de nós. E é essa chama divina que, pouco a pouco, vai tomando expressão dentro de nós. E nós vamos percebendo isso. E nós vamos convivendo e vamos interagindo de forma diferente. No nosso campo social, os dias de hoje se refletem como aqueles de maior importância no desenvolvimento da nossa evolução planetária. A evolução planetária que teve como início há bilhões de anos atrás, quando, talvez, no dizer de alguns astrônomos, há 14 bilhões de anos atrás, surgiu na vontade, fez-se a luz, como expressam alguns evangelistas ou evangélicos. A luz se fez, o verbo se materializou, a energia fecundada pela vontade divina inicia o seu desenvolvimento na expressão primeira de uma centelha, aonde, em potencial, nós estávamos, sem dúvida, como consciências embrionárias, iniciando a nossa jornada planetária. E é exatamente quando essa esfera ígnea de fogo, ela parte de uma grande massa solar e dá origem ao nosso planeta Terra. Nesse exato momento, nos diz Emmanuel no livro A Caminho da Luz, reúne-se em torno daquele que seria o torrão a desenvolver o nosso planeta, reúnem-se espíritos da esfera crística, prestigiando
a tomada de responsabilidade, a incumbência dada a Jesus, copartícipe dessa mesma comunidade crística, dirigentes dos planetas que formaram e que formam o nosso sistema planetário. Jesus, com essa incumbência, inicia o desenvolvimento não apenas por sua vontade, mas num colegiado de espíritos da mais alta esfera, como artífices, arquitetos celestes, que iniciaram a formação de todos os elementos, inicialmente químicos, e depois os compostos, dando origem, naturalmente, à sede da vida orgânica no seio das águas tépidas do período Cenozoico. Surgem, portanto, os primeiros seres vivos nas expressões unicelulares. E, a partir daí, milhões de anos surgem ou desenvolvem-se para que essa essência, essa formação divina, ainda embrionária, como uma centelha de luz, iniciasse a sua jornada, inicialmente em expressões coletivas, e depois nos diversos reinos da nossa própria natureza terrestre, tomaram a individualidade, percorrendo, portanto, esse período imenso aos nossos olhos, mas muito pequeno diante da eternidade da criação universal. Somos nós hoje, neste planeta, aqueles que inicialmente, de forma embrionária, pertencíamos a esses segmentos ou esses pigmentos de luz com um potencial de desenvolvimento, com a inteligência latente e com todos os modelos já muito bem desenhados nessas matrizes espirituais embrionárias. Surgimos todos daí, desse seio divino, e percorremos caminhadas, jornadas importantes. Os dias de hoje, portanto, nessa peregrinação cósmica, se revestem da maior importância no despertamento da nossa sensibilidade espiritual. Já não nos satisfazem os sentidos periféricos do nosso organismo. O homem insatisfeito, talvez equivocado em muitas maneiras de se conduzir, sente que hoje a sua dimensão espiritual, a sua natureza de ordem divina se manifesta de uma maneira mais forte, em apelos importantes do nosso próprio interior, da nossa consciência nesse processo de despertar contínuo e permanente. Então, percebemos que aqueles hábitos, aquelas convivências já não nos preenchem o anelo espiritual que vibra intensamente dentro de nós. Muitas vezes, esse universo celular, esses 100 trilhões de células, em algumas áreas, em algumas regiões, em algumas coletividades, poderiam, como podem, terem sido comprometidos pela nossa invigilância. A rigor, somos nós, como diz o mestre Andrade, causa e efeito de nós mesmos. Habituamo-nos a culpar de fora para dentro aqueles fatores que possam nos comprometer, às vezes, o equilíbrio, a saúde, o bem-estar.
Na verdade, a vivência em plano interior, buscando o bem que possamos tirar das experiências, por mais duradouras e cruciais que elas sejam para cada um de nós. A saúde representa, sem dúvida, um esforço e um resultado da nossa própria forma de ser, da nossa própria forma de reagir, da nossa própria forma de convivência. Nós estudamos, e vamos agora pedir o apoio aqui da nossa técnica. Nós estudamos com o Dr. Hernani Guimarães Andrade um modelo do espírito. O que é que nós somos em essência? Dificilmente as ciências chegarão a entender, a compreender essa estrutura que constitui a nossa essência. O modelo do espírito do Dr. Hernani Guimarães Andrade, mineiro de Araguari, é um dos esforços em nos levar a compreender os mecanismos que se movimentam nessa essência interior nossa, de uma natureza sutil, de matéria quintessenciada, no dizer dos espíritos a Kardec, mas que tem, sem dúvida, esse arcabouço, essa estrutura, esse modelo organizador que vem evoluindo exatamente nessa relação de vida física, retorno à espiritualidade e, mais uma vez, se reprogramando-nos ao regresso a esse seio, ao laboratório da vida, onde realmente a importância da vivência orgânica tem uma finalidade mais do que importante. O Dr. Hernani Andrade foi, sem dúvida, homenageado por um trabalho de desenvolvimento do campo biomagnético, que tem uma relação direta entre o acoplamento do espírito essência com o organismo formação biológica. Esse campo biomagnético, ele tem uma relação com o intermediário magnético, assim conceituado por Kardec como perispírito. O Dr. Hernani, alguns dados, nascido em 31 de maio, amanhã, o Dr. Hernani, nascido em 1913, vocês que são bons de contas, façam as contas, e amanhã nós vamos comemorar aqui uma data natalícia, que eu nem me dei conta, só agora que eu estou vendo, do Dr. Hernani Guimarães Andrade. O seu desenlace se deu em 25 de abril de 2003, prestes a completar seus 90 e, vamos fazer uma continha aqui, 90 anos. Não é? Enfim, Dr. Hernani constituiu família e o seu currículo, ele integra várias obras escritas, é considerado dentro da doutrina espírita, na modernidade, sem dúvida, o maior pesquisador que procurou, na coerência do ensinamento do nosso codificador, o mestre lionês, discípulo de Pestalozzi, aonde ele vem e nos comenta que o Espiritismo evoluirá com a ciência. Aonde a ciência indicar que algum conceito, alguma ideia esteja em confronto equivocado
com a ciência, o Espiritismo andará para e passo com a ciência. A ciência é, assim, esse instrumento da descoberta, esse instrumento da busca permanente, do entendimento de nós para conosco mesmo, da nossa natureza, da nossa origem. A ciência, evidentemente, no nosso nível de conhecimento, não disse e dificilmente dirá a última palavra. Os próprios espíritos, na revelação do diálogo que o codificador manteve com as inteligências desencarnadas, que vieram como uma equipe colaborar naquele momento histórico na França, eles mesmos dizem, nas respostas dadas ao nosso codificador, que até mesmo eles ainda não têm o entendimento completo dessa essência que somos nós, centelhas criadas por uma inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. O doutor Hernani debruçou-se sobre as obras de André Luiz, as obras de Kardec como base ao seu trabalho, e atualizado com o desenvolvimento da ciência nas diversas áreas da física, da biologia, da psicologia, ele, com habilidade e sensibilidade, ele criou um modelo para nós entendermos um pouco de nós mesmos. Esse modelo, o modelo do espírito, que naturalmente eu vou resumir, ele é constituído por dois campos de informação. Nós somos esse acervo, nós somos essas estruturas ou esses campos de irradiação em que, constituídos por esse modelo, esse cone que nós estamos vendo aqui, aonde o modelo organizador biológico vem desde o início arquivando as experiências no desenvolvimento celular. Desde aquele instante em que éramos a semelhança de amebas, seres orgânicos unicelulares. A combinação de células, o desenvolvimento dos tecidos, dos órgãos, chegando aos animais primitivos, chegando ao desenvolvimento desses modelos, como nos conta o próprio Emmanuel no livro A Caminho da Luz. O doutor Hernani, ele coloca nessa formação, nesse modelo, que ele chama de arquétipo. O arquétipo é, sem dúvida, uma linguagem junguiana, mas o arquétipo é a semelhança de um modelo, de uma estrutura. Então, tetradimensional, porque este modelo, ele não está apenas condicionado às leis físicas no nosso espaço de 3 dimensões, nosso espaço euclidiano. Esse modelo, ele se enriquece, sobretudo, como essência, vinculada a outras dimensões. E, por isso mesmo, ele é tetradimensional, ou seja, ele está a uma dimensão acima das nossas 3 dimensões euclidianas. Então, nós não vamos perceber, naturalmente, a manifestação desse modelo em outra dimensão. Nós não vemos, mas nós percebemos. E a nível molecular, há uma relação direta desse modelo
com todas as moléculas que constituem, por sua vez, os compostos químicos que formam esse universo celular já mencionado. Então, a influência que nós temos, porque faz parte de nós mesmos, dessa estrutura aonde está relacionada, como assim denominada, o próprio modelo organizador biológico. O que quer dizer? Que esse potencial de desenvolvimento existia e existe como embrião e que já chegou à atualidade na nossa estrutura orgânica como um ser relativamente bem constituído biologicamente. Nós não somos ainda a expressão final do desenvolvimento biológico. É evidente, não vamos querer agora encontrar aqui aspectos, não é, da nossa forma fisionômica, orgânica, corporal. Nós ainda temos muito a aprimorar esse instrumento, mas esse potencial de aprimoramento, ele reside como campos de informação relacionados inicialmente nessa área do desenvolvimento biológico que o Dr. Hernani representa nesse cone com o vértice voltado para baixo e que tem, por assim dizer, o nome do modelo completo. A parte que nós estamos vendo aqui, denominada cúpula, onde é que está hein, Alex? O ponteirozinho é aqui, né? Ah, tá, já, obrigado. Então, isso que nós estamos vendo aqui, que o doutor Hernani denominou de cúpula, é o arquivo das experiências que se registraram no campo mental. Então, nós somos essa dupla, somos esse desenvolvimento biológico, mas esses dois campos, ou esses dois conteúdos, eles apenas por questões didáticas, eles foram assim construídos e concebidos pelo Dr. Hernani. Na verdade, há uma interação entre esses dois conteúdos. Nós não podemos deslocar do nosso organismo a influência do nosso acervo de desenvolvimento mental. Nós influímos a qualquer e a todas as células com a nossa maneira de entender a vida, com a nossa maneira de reagir. Por isso mesmo, esses organismos minúsculos, eles respondem a essa forma de agir e de atuar nesse campo do conhecimento, da percepção a nível mental. Então, essas duas naturezas, elas se completam. Elas como que se interceptam. Uma influencia a outra. As experiências que nós temos no campo biológico, no nosso organismo, que possam nos refletir dores, muitas vezes, elas se refletem de forma positiva. Não é por isso que nós vamos agora desejar sofrimento, absolutamente, mas o sofrimento, quando entendido nessa busca de aceitação e de conexão com a força maior que está regida dentro de nós, alguma coisa nos leva a refletir e a encontrar causas que tenhamos provocado os nossos próprios desequilíbrios. Essas experiências, como nos mostra André Luiz nesse livro Mecanismos da Mediunidade, ele
faz esse acoplamento. O doutor Hernani faz esse acoplamento, muito importante, com os conceitos trazidos por André Luiz, através da pena luminosa de Chico Xavier, aonde matéria mental é energia, elaboração do nosso pensamento. Nós não vemos, nós não percebemos, mas nós sentimos os reflexos e a influência dos pensamentos que nos são nesse campo de interação planetária entre viventes, nessa população que chega próxima a 7 bilhões de seres vivos. Nós somos essa comunidade planetária. E, na verdade, a forma de ser das comunidades mais rudes ou de menor desenvolvimento, elas se refletem igualmente nesse campo psíquico planetário. A matéria mental que elaboramos, relacionando sempre o pensamento com as emoções elas como que perduram de uma forma mais evidente. Os nossos sentimentos, eles são mais profundos. As emoções são mais sensoriais. O sentimento é a grande aquisição do ser humano, no dizer de Hermance Dufour. Nós conquistamos os sentimentos. Antes, na vida animal, no mais próximo grupo ao grupo humano, a nossa expressão de choro era um grunhido. A nossa expressão de satisfação eram gritos ensurdecedores, grupais. Então, nós evoluímos desse estágio e nós avançamos no raciocínio, na reflexão e na aquisição dessa sensibilidade que é o sentimento, essa grande aquisição. É evidente que ainda hoje pouco valorizamos os sentimentos que dificilmente sabemos ou queremos distinguir dos sentimentos de medo, de tristeza, para os sentimentos de alegria, de satisfação, de felicidade. Nós podemos, sim, entender e trabalhar nessas mudanças para estabelecer essa relação maior, mais profunda dos nossos sentimentos. As emoções, como dissemos, elas são mais à flor da pele, elas são mais sensoriais, são reações impetuosas, que muitas vezes, e na maioria das vezes, nós não controlamos. Mas nós somos esse conjunto aonde as experiências, até dolorosas, sentidas a nível celular biológico, em órgãos específicos atingidos, se refletem na nossa forma de entender, e elas vão se arquivarem de existência a existência nesse conteúdo sede da nossa inteligência, a matéria mental, ensinada e discutida por André Luiz nesse livro citado. Bom, nós realmente temos dessa dimensão acima das 3 conhecidas desse espaço euclidiano. Nós temos uma região, assim, muito bem identificada como a região anímico-perispirítica, aonde se refletindo ou se condensando, se polarizando, esses domínios mentais e biológicos, eles formam o perispírito, que aqui uma dimensão foi reduzida,
Mas a gente entende que o perispírito aqui está representado por uma superfície, de modo que, e o corpo físico, aqui está nessa cor mais marrom, se integra aonde a relação molecular do campo magnético desse perispírito intermediário entre o corpo físico, biológico e a essência, sede da nossa inteligência, de natureza espiritual sutil, não identificada, a não ser através da sua roupagem magnética, assim conhecida como perispírito. Nós temos vários fenômenos que nos dão a compreender a função desse modelo. Por exemplo, no processo da fecundação, a aproximação do gameto masculino, do espermatozoide, que vai naturalmente fecundar o óvulo no seio interior feminino, a partir desse instante, conforme nós estamos vendo aqui, a partir desse instante, aonde há esse acoplamento, passa a se formar o fenômeno por mitose da fecundação. E é exatamente neste momento onde um fio tênue, magnético, ele se acopla, conforme vemos aqui, desse modelo organizador biológico, e começa esse campo a presidir a formação desse feto. Então, o nosso perispírito, esse campo organizador biológico, o modelo organizador biológico, ele começa a arrumar as células dentro de uma estrutura magnética pré-existente. É uma história muito interessante, como que a modelagem e a miniaturização desse corpo intermediário no momento da fecundação, como é que ela é manipulada pelos assistentes espirituais que nos presidem a esses fenômenos da nossa formação biológica, a partir, naturalmente, do impulso que ganha magnético, de velocidade. O espermatozoide masculino é aquele atraído também pelo campo do próprio óvulo. E eles se unem nesse encontro maravilhoso para dar origem a um novo ser. E é exatamente aqui que nós vamos ver o início das fases da embriogênese no processo de fecundação. Há poucas semanas, talvez 2, no máximo 3 semanas, o feto já tem toda a sua estrutura, já tem informação, já tem sentido, o coração lateja de uma forma minúscula, os olhos, a boca, e que coisa maravilhosa é o desenvolvimento visto por esse modelo que preside e preexiste quando o feto começa no seu desenvolvimento. O interessante é vermos que as nossas origens no reino animal foram todas elas muito bem documentadas em cada espécie. Então, o que é que acontece? A ontogênese, ou seja, o desenvolvimento fetal, ele recapitula a nossa filogênese, a nossa origem animal, no reino animal. Então, a gente tem, em determinada época de desenvolvimento do feto, seja de um peixe, da tartaruga, do coelho, de um boi, da salamandra ou do próprio homem, tem a mesma estrutura embrionária, como a gente está vendo nessa figura. Isso nada mais é do que
a documentação, o testemunho desse caminhar que dele viemos no desenvolvimento que tivemos no reino animal. O mecanismo das curas dentro dessa visão. Como é que acontece e qual é a discussão feita pelo nosso codificador na doutrina dos espíritos, nesse livro, a Gênese, nesse capítulo 14, que estuda os fluidos. Então, o nosso codificador resume conceitos obtidos através de diferentes médiuns, a diferentes entidades que responderam aos seus questionamentos, e é preciso dizer que todos eles foram por escrita direta, por psicografia. Por isso, foi possível montar montar essa estrutura doutrinária. E dizem eles, nesse capítulo 14, estudando os fluidos e as curas. A cura se opera pela substituição de uma molécula sã a uma molécula malsã, ou seja, moléculas em desorganização, moléculas em desequilíbrio, que constituem os compostos químicos orgânicos das nossas células, dos nossos tecidos, dos nossos órgãos. Essas moléculas, elas, nessa relação direta com esse intermediário assim chamado perispírito, de constituição sutil, magnética, mas com todos aqueles conteúdos que o Dr. Hernani coloca no seu modelo, essas moléculas, elas podem serem substituídas através desse conteúdo magnético. Primeiro, se condensando nesse envoltório, roupagem do nosso espírito, e daí, nessa relação direta de molécula, a molécula ela é substituída. Então, nós começamos a entender que o mecanismo das curas, eles se realizam quando, nessa doação energética, seja através dos fluidos emanados de um colaborador dedicado à tarefa de assistência espiritual, seja também através da ajuda de socorristas espirituais. Então, essa substituição das moléculas em desorganização ou com alguns defeitos por moléculas sãs, essa substituição e essa reparação nos devolve a saúde, inicialmente a nível celular, a nível orgânico, ou de sistemas do nosso corpo físico. Então, as ações magnéticas nos processos de cura, elas podem se produzir pela própria energia ou fluido magnético daquele colaborador humano. É o chamado assim, magnetismo humano. Por essas energias mais sutis, oriundas e direcionadas pelos próprios espíritos. É o chamado magnetismo espiritual. Ou, em terceiro, pelo fluido mesclado ou misturado, dosado pelos assistentes espirituais, mas utilizando também as energias dos colaboradores humanos. Então, é o magnetismo semi-espiritual ou humano-espiritual. Como é que a gente pode ver isso dentro de um esquema racional? Nós fizemos essa composição. Nós somos, nessa forma de ver, nós somos como doadores, ou melhor, vamos nos colocar aqui como receptores, aqueles que vêm em busca, naturalmente, da ajuda, da assistência espiritual.
nós somos, na nossa constituição, essa essência que é o espírito, sede da inteligência, do raciocínio, não é? Mas nós temos esse corpo intermediário dessa relação direta de molécula a molécula. Molécula orgânica, molécula semimaterial, molécula magnética. Há uma relação direta. Então, aqui nós temos o corpo sutil, ou o corpo magnético, o envoltório do espírito propriamente, que é o perispírito. E o nosso organismo celular, esses 100 trilhões de células, esse universo de células. Bom, o receptor que aqui está, esse mecanismo de transmissão das energias nos processos de cura, de doação energética, espiritual, sempre a fonte de origem e de recepção das energias de transformação é a fonte divina oriunda da inteligência suprema, assim denominada fluido cósmico universal. Então, essa fonte que é, por assim dizer, a imagem e a conceituação que a gente faz da emanação divina, que obtemos muito mais através da respiração, sem mesmo perceber, elas são impregnadas e nos reabastecem. Querendo ou não, nós nos mantemos vivos, animados, nos mantemos em movimento, biologicamente falando. Por quê? Porque nós recebemos dessa fonte inesgotável, divina, a energia de sustentação, ou as energias de sustentação. Então, elas têm um caminho, elas se fazem através, como vemos aqui, desse fio direto. Um momentinho. Opa. Elas se fazem aqui, conforme a gente está vendo, dessa fonte inesgotável, universal, da origem divina, de onde viemos, e também a fonte emanante dessas energias de sustentação do universo inteiro. Então, essa ligação direta, como a gente vê aqui, a vontade do receptor tem um papel preponderante. Se o receptor não tem a aceitação de que não desenvolve aquele fator importante da fé, da busca, do querer, do pedir, não é? Se ele comparece indiferente, dificilmente essa força vai fluir. Vai fluir beneficamente. Ela pode não ter os efeitos esperados em função da forma de aceitação e sobretudo, da fé, da confiança, essa relação que a gente começa a desenvolver com a divindade, principalmente nos momentos de dor. A gente busca o nosso chamamento, ele vai ao encontro, porque a nossa inteligência, ela percebe que é daí que nós vamos conquistar e devolver a nossa saúde. Mas, de outro lado, dentro desse esquema, nós vemos aqui que o colaborador humano, o doador humano, ele também capta da mesma fonte universal, pela vontade, pelo seu desejo de ajudar. E ele concentra no seu perispírito essas energias que vão agora serem, como a gente vê aqui, transmitidas de perispírito do doador para o perispírito do receptor. Então, são as energias as energias
de ordem, a ação magnética de características humanas, muito relacionadas à energia vital celular. A gente transmite esse magnetismo vital àqueles que buscam. Mas a gente tem a colaboração da equipe espiritual de socorro, e que fazem uma grande diferença. É evidente, eles não têm o corpo físico, mas eles têm uma conexão muito mais direta com essa fonte, porque eles não estão impregnados dos condicionamentos do ser animal que somos. Então, através desse doador espiritual, a captação é feita igualmente através do seu perispírito. De modo que o grande beneficiado é aquele que vem em busca da saúde. É por isso que... Quanto tempo eu ainda tenho? Já acabou? Ai, bom, dá licença. Eu vou beber um golezinho de água. Essa água hoje, vocês conhecem o trabalho do Emoto? O Emoto é um japonês que pesquisou o magnetismo da água. O que é que ele fez? Ele submeteu uma amostra de água, como essa aqui, a diversas expressões. Por exemplo, paz. Eu estou dizendo paz e estou me dirigindo a essa porção de água. Esta água, ela concentra essa irradiação de paz. Ele tirou amostras dessa água, congelou e levou, mas eu nem tomei ainda. Agora que eu recebi a paz, ele levou ao microscópio e, ao fotografar a imagem dos cristais formados por essa água submetida a canções, por exemplo, suaves, a expressões de paz, de amor, de fraternidade. Então, essa água, ela guarda, ela capta essa impregnação e, evidentemente, ela se reflete em benefícios para a nossa saúde. É uma dose medicamentosa. É por isso que, nas casas espíritas, essa garrafinha de água que as pessoas trazem e colocam ali naquela atmosfera de cura, naquele ambiente de equilíbrio, não é? Até mesmo numa hora que você está em casa sozinho, coloque lá um copinho com água, faça a sua oração, na certeza de que aquela água, ela está impregnada de energias salutares e ela vai beneficiar, sim, a sua saúde. Isso não é mais ilusão, nem pensamento gratuito. Isso é pesquisa, isso está documentado. Então, é por isso que eu estou fazendo referência a essa água que está aqui. Mas o fato é que eu teria que mostrar, vou caminhar já para o final. A gente, é evidente, na transmissão do passe, há movimentos simples. Quando a gente eleva as mãos, como que captando da fonte do fluido cósmico universal, a nossa relação nesse instante é uma relação emocional, é uma relação divina. Nós estamos estabelecendo uma ponte com essa fonte. E nós passamos a ser canais de transmissão dessas energias divinas que se movimentam agora de nós, pelo nosso perispírito, em benefício daqueles que estão ali recebendo o passe. Não é? É o que se vê aqui nessa imagem. Há um conceito, uma explicação de André Luiz,
que a corrente sanguínea, através da respiração, a gente também absorve e capta essas energias da grande fonte. Não é essa respiração simples, sem atenção. É uma respiração vivenciada. É uma respiração conectada com essa fonte. E essa conexão não é apenas na esfera mental ou intelectual. Ela é muito interiorizada. Então, buscar sentir na respiração. Evidente, evitando pensar, mas acompanhar o movimento da respiração. Eu já estou ensinando uma prática para ser feita diariamente em casa. Estou procurando fazer. Os benefícios são importantes, são bem registrados. Então, a gente começa a entrar em contato com essa fonte, a desenvolver essa percepção dentro de nós e a absorver dessa fonte as irradiações de equilíbrio. Então, a gente se sente num estado de elevação maravilhoso. Se a gente pode traduzir um estado de felicidade, nesse instante nós sentimos essa verdadeira felicidade, reflexo da nossa conexão com a fonte divina. Então, se a gente fizesse, sem dúvida, esse exercício, como fazem os budistas, vários instantes durante o dia, eles estão em estados de meditação, de absorção, aquele estado assim denominado por eles de samadhi, ou samadhi, onde eles se conectam nessas esferas de grande elevação, que eles denominam de nirvana. Então, eles vão a esses estágios, mas é um exercício que começou de forma simples, em poucos dias. E hoje, sem dúvida, nesse treino, nesse exercício, eles conseguem estados de serenidade em quaisquer, ou, supostamente, em muitas das importantes situações do dia a dia. Nós, outros ocidentais, estamos sendo levados pelas escolas de meditação, de yoga, a treinar esse exercício e a enriquecer, mudando completamente as nossas reações diante das situações mais difíceis possíveis, como o trânsito lá de São Paulo, por exemplo. Você enfrentar lá a grosseria das pessoas que dirigem desrespeitosamente, você precisa ter uma resistência considerável. Se a gente fizer isso, não é? Diariamente, nós vamos buscando. Então, o que é que acontece? Através da respiração, nos fala André Luiz, nesse mesmo livro, O Mecanismo da Mediunidade, aonde a fluidoterapia e a corrente sanguínea transportam essas energias que vão alimentar cada um desses 100 trilhões de células. Então, a gente pode, sim, trabalhar em benefício da nossa própria saúde. Há métodos hoje, como o método Simonton, em que a visualização dessas energias em áreas, por exemplo, comprometidas, talvez, algumas com estados avançados de câncer, começa a mudar o ritmo celular, começa a renovação celular. E agora, pouco a pouco, os sintomas as remissões de sintomas acontecem. No caso da prática de Simonton, um radiologista norte-americano, até curas consideráveis de processos cancerígenos, ele consegue nessa prática de exercícios respiratórios. Então, a corrente sanguínea, ela transmite não apenas o oxigênio na renovação do gás carbônico, mas ela transmite também
aquela energia oriunda do fluido universal, que vai, logicamente, abranger ou ocupar o nosso organismo por inteiro. Bom, nós falamos do mecanismo do passe, já tratamos isso, vamos agora um pouco ver como, por exemplo, a atitude do receptor. Ele vem, ele está indiferente, ele não sabe por que está aqui, às vezes foi a mulher que mandou, vai que você vai se sentir bem. Então, mas a atitude do receptor humano, aquele que é o beneficiado, é muito importante nessa conexão dele com a fonte, na fé, no registro e no acúmulo, no reabastecimento dessas energias de sustentação oriundas do grande acervo divino. O doador espiritual a gente não vê, mas ele atua e complementa, muitas vezes com mais propriedade e trazendo também, na mesma fonte que ele tem um canal mais direto e nos transmite. Eu vou me encaminhar um pouco para o final, mostrando que essa visão das curas espirituais, ela também é abordada por físicos modernos. Esse conhecido Fred Alan Wolf, físico quântico, ele, nesse livro, Espaço, Tempo e Além, ele mostra 2 gráficos aonde, de modo fácil de entender, ele fala exatamente o processo que o Kardec mostrou no capítulo 14 da Gênese. A cura com as mãos, ela pode sim se realizar quando, aqui está, o doador tem uma conexão direta mental, ele estabelece uma ponte com esse acervo, com essa fonte inesgotável, divina, da energia de equilíbrio universal. Então, mas é como dissemos, essa conexão é uma conexão suave, interior, ela não é tão mental, ela é muito mais sentimental. É uma ponte que você faz naquela forma que o Cristo nos mostrou quando ele disse, eu e o Pai somos um. Nesse instante, essa unidade nossa com a grande fonte, realmente essa unidade, ela se realiza. E nós temos essa faculdade disso. Então, a gente capta, isso é explicado, esse link estabelecido entre o doador canalizando essas energias dessa grande fonte e distribuindo. Está certo. Ok. Mas isso também pode ser feito à distância. Não é? Se a gente tem aqui, eu vou terminar. Vocês já estão cansados. Então, a gente pode estabelecer, mesmo à distância, a gente estabelece a ponte com a grande fonte e canaliza para aquele, aonde estiver. Eu compus essa imagem mostrando exatamente o que nesses 40 anos a Dona Isabel tem feito aqui nos trabalhos de cura, em que muitos são beneficiados, foram beneficiados e são testemunhos. Como é que a gente pode ver esse mecanismo? É exatamente isso. O coração, o desejo, a solidariedade, a pena, a compaixão que todos nós temos são elos, são pontes de conexão que se estabelecem de nós,
da Dona Isabel com a grande fonte. E ela canaliza isso na movimentação das mãos, em benefício daqueles na maca que recebem esse eflúvio e as curas se realizam. Eu peço desculpas pelo avançado, aqui terminamos, agradecendo a paciência de vocês e homenageando mais uma vez os 40 anos da Casa do Caminho. Muito obrigado.